Bruno Xavier, 40 anos, comecei como goleiro e depois eu fui para jogar de ala. Joguei por muito tempo de ala, ofensivo, e fui percebendo que depois eu teria que jogar de fixo, por causa que eu ia perder a força física natural. Então eu tinha que recuar um pouco o meu jogo e fazer mais essa porção de fixo. Então hoje eu me considero fixo ala. Sou filho do Dorival, da Claudenice, irmão da Patrícia, do André, do Fábio, do Flávio, da Priscila, da Poliana, da Karine e da Júlia. Esposo da Mariângela e pai dos gêmeos, Cauã e Bruna, com 11 anos. Eu sou natural da praia de Carapebus, na Serra, e em frente à minha casa tinha um campo de areia. Então todos os dias eu jogava, antes de ir para a escola, nesse campo de areia, com meu irmão Fábio. E ali a gente chutava de gol a gol. E aí a gente acordava às 6 horas, a gente ficava ali até umas 6h50, aí tomava banho e ia para a escola às 7 horas, andando perto de casa. Então o beach soccer, sem eu saber, chegou muito cedo na minha vida. E quando meus irmãos estavam jogando, eu jogava no gol. Então eu me acostumei a jogar no gol, até que eu fui para o campo também, né? Joguei no Tiradentes, a várzea do Serrano, campeão serrano, jogando no gol. Mas na areia, em frente à minha casa, eu jogava na linha, quando meus irmãos não estavam. E eu não gostava de jogar no gol na areia por causa do terreno irregular, porque eu não tinha paciência de esperar a bola. E na areia você tem que esperar o kick da bola, o goleiro. E aí em 2003 eu recebi um convite para jogar no Cariacica, estadual. E era no gol. Tava o Mão e o Gebão, e o Mão ia para Vitória. E eu ia para ser o segundo goleiro. Aí eu fui lá para treinar. Cerezo me chamou, meu primeiro treinador, Cerezo. Aí eu fui, o Mão não saiu, fiquei como terceiro goleiro. Teve um dia que faltou um jogador de linha, e eu pedi o Hudson Ramos para eu completar. E aí eu fui, joguei na linha, fiz uns 3 gols no coletivo, e não aconteceu nada, assim, ninguém falou nada, eu fiquei super empolgado, mas eu sabia que não ia dar em nada, né? Aí quando a gente acabou o treino assim, eu fui tomar banho assim, era no quiosque do Jacaré, isso em 2003, o Duda tava lá vendo o jogo, o Duda tava operado do joelho e ele viu o treino. E ele chegou pra mim e falou, pô, Bruno Cocada, por que você tá jogando no gol, cara? Você joga bem na linha. Falei, pô, Duda, foi a oportunidade que eu tive. E eu abracei, mas eu gosto de jogar na linha. Ele falou, não, então ano que vem eu vou te levar comigo. Eu terminei aquele ano no gol ali, e no ano seguinte eu fui pro Vila Velha, 2004. A gente foi vice-campeão, e aí eu nunca mais saí da linha. Então eu comecei assim, né, na posição que eu não queria, e Deus foi lá e promoveu, né, uma situação, colocou pessoas, me conectou pessoas, o Duda, para que me desse uma direção. O Duda foi a pessoa mais importante na minha carreira, né, profissional foi o Duda. O Cerezo foi o cara que me deu a primeira oportunidade, me ensinou todos a caminhar na areia, né, no balãozinho ali, no Cerezo Soccer, na Praia da Costa. Eu trabalhava na Praia da Costa com meu pai vendendo cocada no calçadão e o treino era meia-noite. Eu treinava todos os dias à meia-noite, era o horário que tinha. E o Cerezo foi o cara que me lançou, mas o Duda foi o cara que me formou. Quando eu dei uma cabeçada no Rafael, numa final, o Bodinho, numa final de Municipal de Vitória, eu agi errado, totalmente errado, dei uma cabeçada nele, agredi ele. O Duda foi o cara que me ensinou o caminho do perdão, o caminho do amadurecimento. Ele me fez eu pedir perdão, e me ensinou muito, Duda. Ainda assim, né, me ensina, a gente perdeu muito contato devido à correria dele, a mim. Mas o Duda sempre foi e é minha referência desde sempre. O mais difícil foi meu corte, né, da Copa 2021, onde que eu fui cortado estando capitão. E não foi pelo fato de ser cortado, mas foi a maneira como foi. Até hoje eu não sei o porquê. E eu pedi explicações para saber se era técnico, se era tático, se era disciplinar, o que era, físico. E eu lembro que foi um tempo, assim, muito ruim, porque eu fiquei 3 noites sem dormir. Foi muito doloroso. E eu tive que fazer algo que eu não queria fazer. Porque, infelizmente, o beach soccer no Brasil, a gente tem muitas pessoas que esperam algo ruim com o outro para falar mal do beach soccer, para atingir outras pessoas. Então, muita gente queria pegar aquela situação minha para falar mal da seleção, para falar mal da federação. E eu sabia que eu não podia ser uma pedra de tropeço. E aí eu fiz um vídeo falando que eu tinha sido convocado, mas para torcer, e torci de fato. E você fazer o que você não quer fazer não é fácil, né? Porque eu queria estar na Copa, estava preparado. Na Copa anterior a essa, eu vim de um DOP, de um erro de uma farmácia manipulada, então eu já vinha de um DOP e eu fui o único atleta a conseguir comprovar na justiça, na UADA, que foi um erro da farmácia que manipulou meu pré-treino. E eu fui absolvido. Então aquela Copa de 2019, minha cabeça, eu não fiz a preparação junto. Eu não estava bem, então eu não fiz uma boa Copa, por causa que eu não consegui fazer uma boa preparação devido à punição que eu recebi. Então eu queria jogar de 2021 na Rússia. E para mim ali eu acho que
foi o pior momento da minha carreira, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu peguei aquilo como motivação, eu olhei para dentro de mim, e ali foi um novo ciclo na minha vida, porque eu comecei a ressignificar muitas coisas, treinamento, estilo de jogo, intensidade, e aí eu, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer uma guinada na minha carreira, onde que eu cheguei 9 finais, depois daquilo ali com o Pisa, a gente foi campeão, cheguei 2 finais de Eurowinners, né? Só tem esse momento assim que eu vejo que foi muito difícil, que não estava no meu controle. Inexplicável, inexplicável. Eu tinha recebido 3 palavras, né? Assim, muito pontuais de pessoas que nem são daqui, que nem conhecia, que nem sabia que eu era jogador. Uma na Bahia, uma no Rio e uma em Belo Horizonte. 3 lugares diferentes falaram a mesma coisa, 3 pessoas diferentes, dizendo que eu iria voltar para um lugar que pessoas tinham me tirado e Deus iria me honrar. E assim, desse jeito mesmo, sabe? E uma dessas pessoas falou assim, seu telefone vai tocar. E um homem vai falar assim, vem. E aconteceu, né? Marco Otávio me convocou, o grupo realmente estava fechado, mas ali foi a mão de Deus, sabe? Dubai foi a mão de Deus. Tivemos, assim, provas ali dentro e assim, eu sempre soube que aquele título ali foi Deus mesmo. A maneira como foi, não só comigo, mas com todos, com o grupo, os jogos, né? Perdendo o jogo para Portugal, com -1 a gente virar, perdendo a semifinal para o Irã, 2-0 e com 16 segundos para acabar o jogo, eu consegui dar um passe ali pro Breno e o Breno fazer o gol mais importante. E a final contra a Itália, sobrenatural. Ali foi a mão de Deus. Aí eu vou falar de um cara também, que depois do Duda foi um dos mais importantes. Foi o Jorginho. O Jorginho que me levou em 2007 para a Itália. E ali, em 2007, eu vi que eu poderia trabalhar nisso, por causa da valorização lá, da seriedade lá. Eu falei, cara, eu vi que dava para trabalhar do beach soccer 3 meses. Né, por causa da valorização da moeda do euro. E aí eu treinava aqui 9 meses para jogar 3 meses lá. E foi o primeiro país que eu fui, primeira competição internacional que eu joguei, foi Itália, pelo Vasto. Já são aí 10 títulos, né, na Itália. Eu acho que nunca contei as finais, mas eu perdi umas 5 finais já, então são muitas finais. E jogando em times renomados. Eu amo muito a Itália, é o meu segundo país. E a final foi contra a Itália, né? Contra amigos que eu tenho lá, o Leandro Casapieri, né, joguei contra ele, o Giuseppe, o treinador, tenho muitos amigos, então assim, para mim foi muito especial. A realização de um sonho. Quando eu iniciei assim, em 2011, né, o Jorge me levou pro Vasco, 2010, né, a gente foi campeão Copa do Brasil, campeão Rio-São Paulo, campeão mundial. Depois do Vasco eu fui pro Corinthians, fui campeão mundial pelo Corinthians. Depois do Corinthians eu fui para o Barcelona, fui campeão mundial. Depois do Barcelona, fui pro Braga, fui campeão mundial pelo Braga 2 anos. E depois eu fui pro Lokomotiv. E sempre quando eu era campeão por esses clubes aqui, o título ficava lá, né? Não se tinha um legado, não se tinha uma continuação. E eu sempre tinha isso no meu coração. Falei, cara, eu tenho que ter um clube no meu estado, eu tenho que ter um clube onde que eu possa jogar e passar isso, né, para os meninos, né, formar novos atletas, porque eu vou parar. Eu sempre tinha isso. E aí, né, a gente até tentou com o Bruno Malias, né, no Rio Branco. Eu lembro que o projeto Rio Branco começou numa escada lá na Suíça. A Malias estava jogando lá comigo, eu e ele, né, e eu falei com ele, cara, pega o Rio Branco, vamos fazer o Rio Branco e tal. Só que a gente não conseguiu juntar todo mundo, fazer. Depois o Malias deu continuidade. E aí surgiu a oportunidade do Anchieta, junto com o Antônio, junto com o Wesley, que é o presidente, com o Matheus. A gente conseguiu pegar o Anchieta. E hoje o Anchieta é uma realidade. Campeão brasileiro, sempre entre os 4. E de verdade, assim, olha, pra mim é a minha maior realização hoje. Ver hoje Gabriel Zetum, Gabriel Castro, Breno Xavier, Breno Chagas, Rafael Silva, Jean Pietro, Jéssica, João Guilherme, André, Paulo, todos esses aí saíram, né? Seleção brasileira sub-20, Europa, através daquilo que eu sempre tive no meu coração, de não só ganhar títulos lá fora, mas formar referências aqui. Hoje, esses aí, né? O Breno, campeão mundial, o Rafa Silva, hoje é uma realidade, Jean Pietro, para mim hoje está no top 3 no mundo hoje. E são meninos que nasceram aqui, né? Saíram daqui e hoje têm uma responsabilidade, estão aí fazendo aquilo que eu faço, vivendo aquilo que eu vivi. Então, para mim, é o meu maior título, com certeza. Quando eu decidi a viver dessa modalidade, eu decidi ser profissional. E quando você é profissional, a amizade ela fica em segundo plano. Você é profissional, então você tem que entregar algo. E assim, eu sempre soube que
um profissional, para ele ser um profissional de excelência, ele vai perder muita admiração de quem trabalha com ele. Vai perder muita admiração de pessoas que têm um preconceito do Bruno Xavier. Poxa, ele é legal de longe, poxa, ele é atencioso, poxa, ele parece ser um cara bacana, mas quando ele sai, aquela pessoa vem trabalhar comigo e ela acha que eu vou ser um cara legal, eu não vou ser um cara legal, eu vou ser um cara profissional. E ali muita gente tem choque, sabe? Porque essa aqui é meu trabalho, não é meu hobby, é meu trabalho. Então essa cobrança não me atinge, as críticas não vão me atingir, porque é trabalho, Laila. Eu vivo isso aqui há 20 anos, isso aqui me deu uma casa, me deu uma família, tudo que eu tenho Deus me deu através do BeatSock. Então eu não quero aqui meus amigos, eu quero aqui pessoas que entendam que eles têm que fazer muito, têm que entregar muito. E para mim é tranquilo. Eu abri mão da admiração das pessoas. Isso não me sustenta, isso não me alimenta. Agora eu vejo, por exemplo, o Breno Xavier, que é sangue do meu sangue, meu sobrinho, eu vejo ele seguindo um caminho que não é do tio dele, é o caminho do atleta, Bruno Xavier. Eu falei para ele, esquece seu tio é em casa. Quando a gente estiver em família, ali é resenha, ali é brincadeira. Agora, quando o seu tio estiver treinando, não é seu tio. Isso, eu estou formando em casa 2 atletas, que é Cauã e Bruna, meus filhos. Eu sei do peso que eu carrego, pela responsabilidade, mas isso se deve também às pessoas que eu trabalhei. Jorginho, Buru, Duda, Mão, o Betinho, o Luiz, o cara que está comigo há muitos anos aqui. O meu fisioterapeuta Adriano, 15 anos. Então todos os meus amigos assim que trabalham comigo são de muitos anos. E esses me ajudaram, né, a formar esse caráter profissional. Eu lido hoje, né, com uma das falas assim todos os jogos. Sai daí, velho. Você tá velho. Velho. Ele é velho. Como é que pode? E isso me fez pensar no sistema hoje, né, o mundo hoje. A Bíblia diz assim, não vos conformeis com este mundo, com esse padrão, mas sejai transformados o vosso entendimento, o vosso pensamento. Eu não posso me deixar levar pelo que as pessoas pensam. Eu falo isso no âmbito profissional, tá? O que é ser melhor do mundo? Às vezes o que é ser melhor do mundo para mim não é a mesma coisa que a Laila define, sabe? E você receber um prêmio pelo momento, isso não quer dizer que você é o melhor, é o momento que você está vivendo que te fez você vencer aquele prêmio. Para mim, ser o melhor do mundo é após você receber o prêmio, seja ele qual for. É sempre o pós, não é o ato, porque o pós, você pode cair numa armadilha de acreditar que você é aquilo que você recebeu. Mas você não é aquilo que você recebeu, você é aquilo que você entregou, que você fez. Então você tem que continuar fazendo mais. Então hoje assim, olha, eu vejo que hoje eu vivo isso. Com 40 anos, chegar em finais, ser campeão da Copa Itália, chegar na semifinal com um time que está no início de um projeto, sabe? De estar jogando com grandes jogadores, com os melhores do mundo. Isso sim, para mim, é eu poder desfrutar do melhor. Não em 2013, 14, com a idade que eu tinha, com as condições que eu tinha, receber o prêmio e as pessoas falam, você foi o melhor do mundo lá. Não, hoje eu entrego muito mais do que eu entreguei lá. Então, assim, não se define um prêmio, sabe? Eu acho que o ápice do atleta é o pós. É o que ele vai fazer com o que ele ganhou. O que ele vai fazer com aquilo que ele está recebendo de elogios e críticas. O que ele vai gerar com aquilo. Então, assim, hoje eu vivo o ápice da minha carreira no âmbito físico, no âmbito técnico, no âmbito tático e no âmbito social, que você tem que ter um bom social, se relacionar bem. Né, o relacionamento, o network é muito importante, porque você não se define, eu não defino mais somente dentro de campo com o que eu entrego. Hoje eu acredito que os melhores do mundo, eles não são aqueles que melhores entregam o seu futebol, o seu profissionalismo, mas os melhores do mundo hoje para mim são aqueles que fazem os outros entregarem os melhores deles, a partir de você. Ser o melhor do mundo hoje se define em você fazer as pessoas acreditarem que elas são capazes de entregar melhor, entregar mais. Foi a partir do sonho, foi a partir do BeatSock, eu coloquei como prioridade. Depois veio o casamento, veio o investimento, carro, casa, aí depois vieram os filhos, mas eu sempre a partir do BeatSock, sempre foi a partir do BeatSock. Eu nunca deixei de me dedicar, de focar no BeatSock por causa dos meus filhos, por causa da minha família, era sempre a partir, porque eu sabia que os meus filhos dependiam do BeatSock, eu sabia que a minha família dependia do BeatSock. Então, para mim foi tranquilo, porque eu nunca trabalhei com BeatSock, por mais que seja meu trabalho, mas eu sempre amei o BeatSock. Então eu nunca desci para treinar, botar o pé na areia, eu tenho que treinar hoje.
Numa academia, sim, porque a academia não é areia, mas hoje se torna, eu vivo mais na academia que na areia, porque é importante pro meu corpo, a idade que eu tenho. Então eu tenho que entregar mais na academia. Então assim, pra mim foi tranquilo. Hoje eles entendem, né? Meus filhos têm 11 anos e de 11 aniversários eu só passei um com eles, foi a pandemia. E eles entendem porque eu fiz com que eles entendessem. Eles sentiram, eles viram isso em mim, sabe? As viagens que eu não faço com peso, eu faço com gratidão, porque foi o sonho que eu escolhi, foi o sonho. E eu vivo o meu sonho até hoje, então não tive problema, não. Eu acho que eu sou uma pessoa difícil, né? Sou uma pessoa difícil de lidar, porque o beatsock me fez eu sempre buscar, sempre entregar melhor, sempre tá sempre dando o melhor, querendo o melhor. Então eu me tornei uma pessoa tão parecida fora como dentro do beatsock, sabe? Sendo intenso com as pessoas, confrontando as pessoas. Então um pouco do meu caráter fora é um pouco do caráter do jogador, do atleta, do profissional, sabe? Eu tenho poucos amigos, eu tenho muitos companheiros e colegas, mas amigos eu tenho poucos. E eles me bastam, sabe? Eu vou jogar no mundo todo e quando eles me pedem para falar algo, eu falo, eu não vim aqui fazer amizade. Eu vim aqui entregar o melhor. Vocês me contrataram, então eu vou entregar aquilo que vocês querem de mim. E a amizade fica em segundo plano. O relacionamento, que é tão importante, ele fica um relacionamento restritamente profissional. Mas daí a gente cria laços, né? Porque pessoas entendem que a gente entrega algo legal no beatsock e a gente se identifica. Mas o Bruno fora da quadra é muito parecido com o Bruno dentro. Intenso, que confronta, que vai confrontar as pessoas para dar o melhor. Se tiver errado, vai brigar, vai confrontar, vai perguntar, vai pedir de perdão. Então, assim, aqueles que me conhecem sabem como eu sou. Esse cara me marcou. Esse cara me fez parar de fazer algo. Esse cara me fez eu iniciar a fazer algo. Esse cara me marcou. Esse cara é maluco, no bom sentido, né? Esse cara aí, ele chegou, botou o dedo na minha cara e disse, para de fazer isso. E somente ele fez isso. Porque o confronto, eu sempre confronto no campo da ideia, não no campo da pessoa. A gente pode discutir ideias, agora eu não posso ferir a sua pessoa. Então, no profissional, eu sempre busquei pessoas que me confrontassem, que me fizessem parar de fazer algo errado para iniciar a fazer algo certo. E essas pessoas que me fizeram crescer. O Jorginho me fez crescer muito porque ele falava, não faz isso. O que o Jorginho falava comigo era, não, você não pode fazer isso no jogo, para de fazer isso. O Duda, a mesma coisa. Então foram as pessoas que mais me fizeram crescer. Foram as pessoas que me disseram não. E hoje eu entendo isso. E as pessoas não estão preparadas para receber não. Mas os meus filhos recebem mais não de mim do que sim. Porque é o não que forma o caráter. Então eu quero ser lembrado, falar, cara, esse cara aí ele me fez sofrer, mas o sofrimento me fez crescer. Ele foi o único cara que conseguiu falar algo que ninguém falava. Porque os verdadeiros amigos não falam o que a gente precisa ouvir. Desculpa, os verdadeiros amigos não falam o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos. Então eu quero ser lembrado assim. Esse cara transformou minha vida, marcou minha vida.